Fala moçada, beleza? Professor Bruno continuando o nosso curso de CSS, onde a partir da aula de hoje nós vamos falar sobre Flexbox. Vamos aprender tudo o que é necessário para a gente trabalhar com layouts flexíveis, para a gente aprender todo o conteúdo aí e trabalhar com Flex. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Clica aí no se inscrever. É rápido e fácil, não vai atrapalhar o seu vídeo. Aproveita e ativa o sininho, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Assim você não perde nada, hein? Também já deixa o seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. E ajuda o nosso conteúdo, ajuda o nosso canal, meu bom. Quer e pode ajudar de uma outra maneira? Nos links de todos os vídeos, nas descrições de todos os vídeos, tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Você que contribui com o nosso canal, eu agradeço de coração. Bora para a aula? Vamos lá, vamos começar então a falar sobre Flexbox. E eu já deixei um arquivo, uma página, um conteúdo básico aqui pra gente, que nós vamos tomar como base para as aulas de Flexbox, para a gente entender como que funciona a questão de layouts flexíveis. E aqui nós temos o seguinte, uma div aqui que eu adicionei a classe container, certo? Com várias outras divs dentro dela, e elas têm, deixa eu tirar esse flex aqui. Isso aqui é resquício aqui do planejamento das aulas, né? Só isso aqui que a gente tem por enquanto. Basicamente, então, olha só, a gente tem uma div com a classe container e outras divs com a classe item. Então, na classe container, veja bem, eu tenho largura máxima aqui com 500, sem margem zero alto para deixar ela centralizada, né? Centralizada aqui na página, borda 1, sólida, linha preta. E os itens, eu tenho uma margem para distanciar um dos outros, o page, que é o espaçamento interno, cor de fundo, um azul aqui bastante escuro, texto alinhado no centro, fonte tamanho 1em, cor da fonte branca. Beleza. P, a gente não tem nenhum P aqui, então nós podemos tirar esse P aqui, beleza? E como padrão, o body definindo aqui pra gente fonte family Arial e color branca aqui também. Cor preta, né? Cor preta aqui. Salvando, então a gente tem exatamente esse resultado aqui daquele código lá. Então uma div aqui que a gente chama de container, certo? Que a gente adicionou a classe container nela, aqui ó, essa aqui, que é essa classe aqui, certo? E dentro dessa div, várias outras divs, outras 6 divs aqui, que nós adicionamos a classe item, que são essas divs aqui. Beleza. Bom, vamos começar com as informações que a gente precisa ter aqui. Primeiro, por padrão, a div, assim como a grande maioria dos elementos, elas têm um display já pré-configurado, e no caso da div, o display é block. O que significa quando um elemento tem display block? Significa que somente ele vai ocupar a linha que ele foi posicionado. Então, nunca dois elementos vão ocupar a mesma linha. É exatamente por essa razão que as divs passaram uma para a linha de baixo, certo? Uma para debaixo da outra, porque o display é block, então somente ela está nessa linha. Essa linha é minha e ninguém mais fica aqui, pronto, se você quiser você passa para a linha de baixo. Essa também é block, essa é block, 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 block. Por padrão, o display dessas divs aqui é o block. Se a gente vier aqui no container aqui, ó, e colocar um display block, e se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, não vai dar diferença nenhuma. Aqui, ó. Peraí. Apaga aqui. Aqui, ó. Não vai dar diferença nenhuma no resultado da nossa página, que é o F5, porque é o padrão de todos esses elementos. Eles já têm o display block, que tem esse comportamento do elemento, da linha ser exclusiva para o elemento. Somente o elemento pode ficar nessa linha. Beleza. Dito isso, nós precisamos de entender um outro conceito para a gente trabalhar com displays flexíveis, com layouts flexíveis, que são os eixos de trabalho. Os eixos que a gente tem para trabalho aqui, eu já deixei uma imagem aberta aqui para gente. E os dois eixos que nós vamos entender são o Main Axis, que é o eixo principal, e o Cross Axis, que é o
eixo cruzado, certo? Ou secundário. Os elementos eles são distribuídos no flex por padrão, sempre do main axis para o cross axis, do main axis da esquerda para a direita, do cross axis de cima para baixo. Essa é a distribuição padrão, é a direção padrão dos eixos dentro do CSS. Algumas propriedades, como flex direction, vão mudar o cross axis e o main axis. Se eu colocar, por exemplo, flex direction em column, eu vou estar mudando qual que é o eixo principal e qual que é o eixo cruzado, ou o eixo secundário, tá? Então, algumas propriedades aí, o que elas vão fazer é mudar o main axis e o cross axis, vai inverter aí os dois, mas o padrão é sempre o main axis da esquerda para a direita e o cross axis de cima para baixo, ou eixo cruzado ou eixo secundário, tá? Se vocês quiserem chamar aí. Mas esse aqui é o eixo padrão. Quando eu configuro um elemento em flex, um container em flex, ele automaticamente vai ficar com essa configuração aqui de eixos, tá? Outra coisa que nós temos que entender é que existem propriedades que vão manipular os itens e propriedades que vão manipular o container. Por sua vez, os itens que estão dentro do container. Então, eu tenho propriedades para itens, propriedades para containers. Beleza? Nós vamos primeiro trabalhar com as propriedades de container. Então, tudo que a gente vai mexer aqui nesse início do curso vão ser propriedades para manipular o container. E, com o tempo, nós vamos inserindo propriedades para manipular os itens do container. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos transformar esse container, então, aqui em flex. Por padrão, tá aqui, ó, a gente sabe que ele é block. Para a gente transformar ele em flex, basta a gente dizer aqui que eu quero o display desse elemento como um display flex. Automaticamente, olha só, já salvei, vamos atualizar, F5, ele já distribuiu todos os elementos aqui naquele esquema de main axis, cross axis, beleza? Da esquerda para a direita aqui no main axis, tá vendo? Todos esses elementos aqui agora, nós vamos chamar de flex itens, certo? Que eles fazem parte de um container que foi configurado como flex. Um detalhe importante é que esse display flex, esse container que eu determinei que vai ser display flex, nós configuramos para ele ter max width 500. Se eu tirar essa propriedade, ó, deletei e salvei, aliás, não vou nem deletar, vou só comentar essa propriedade aqui, ó, salvei e atualizar, vocês vão ver que o container ele vai ocupar a página inteira, tá certo? Ok, essa é a propriedade padrão se o container não tiver propriedade de tamanho definida, tá bom? Ok, então eu quero que vocês entendam que ele está pequenininho lá daquele jeito, simplesmente porque nós definimos o tamanho máximo dele. Vou colocar aqui 600 pixels, tá bom? Tá aí, 600 pixels. Bom, o que acontece quando a gente inserir mais elementos, mais flex itens dentro desse container? Olha só que bacana, vamos ver isso acontecer agora. Vou dar um Ctrl C, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar 10 aqui, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. Salva. Vou atualizar aqui. O que vai acontecer? Lembrem que o nosso container ele está com max width 600, então ele não pode ultrapassar a largura de 600. O que vai acontecer quando eu pressionar F5? Ele vai inserir os outros elementos e esses elementos vão sair fora do seu container. Olha só, tá vendo? Eles não podem ser mais diminuídos. Então, eles saíram fora do container. A gente está vendo aqui que a partir do 9 já saiu fora, porque esse container aqui não pode ser redimensionado, porque ele tem a propriedade max width definida em 600. Beleza? Joia. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, continuando aqui ainda nessa questão do flex, nós vamos fazer o seguinte. Nós definimos aqui o flex, mas outra forma de trabalho muito importante aqui, que isso aqui já é importante a gente ir acostumando essa forma de trabalho,
para quando a gente chegar no curso de Bootstrap, a gente não estranhar, já está mais familiarizado com isso. Por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou, ao invés de adicionar o Flex aqui, eu vou criar uma classe Flex, certo? E vou adicionar essa classe aonde eu quero que seja flexível, que seja um elemento flexível. Então eu vou chamar a classe de flexível, e aqui eu vou recortar aqui, ó, recortei, sobe aqui, cola aqui, joia, beleza? E o que eu vou fazer? Atualizando aqui, ele volta a ser block, certo? Porque ele não tem mais a propriedade flex lá dentro, display flex. Eu posso vir aqui, ó, e falar que esse camarada aqui vai receber a formatação da classe container e também da classe flexível. Ele volta a ser um container flexível, os elementos se comportam como flex itens ali dentro, tá? Todo container que é flex, os seus elementos são flex itens. Joia? Então, esses camaradas aqui são os flex itens e esse camarada aqui é o nosso flex container. Beleza? Um grande detalhe que a gente tem que entender aqui também é o seguinte. Se eu vier aqui no meu container, olha só que bacana, colocar uma altura nele aqui, ó, vou colocar 600 pixels e atualizar aqui, olha o que vai acontecer. F5, eu não salvei não? Não salvei. Salva, atualiza, olha o que acontece, tá vendo? O flex item, ele vai por padrão, ele vai seguir a altura do seu container. Então a altura que tiver definido o container, o flex item vai ocupar, beleza? Isso é o comportamento padrão dos elementos, tá? Notem que eu não tenho nenhuma configuração de tamanho para o item, somente para o container onde ele está posicionado. Um outro detalhe aqui importante, olha só, deixa eu tirar essa altura aqui, salvar e vou atualizar aqui só para voltar ao normal, tá? E vamos diminuir o número de elementos aqui, ó. Olha só, vou colocar, sei lá, deixar só 3. Só 3. Deixa eu apagar aqui, delete, salva, atualiza e olha o padrão que a gente tem agora. Por que ficou assim? Antes estavam embaixo do outro texto, né? CFB, cursos e o número. Agora tá tudo na mesma linha. Tá tudo na mesma linha porque esses camaradas aqui são flexíveis. Eles estão dentro de um layout flexível, eles também são flexíveis. Não tem nenhuma propriedade de largura mínima ou máxima definida entre eles, então eles vão se ajustar. Eles têm área aqui dentro do container dele para caber todo aqui na mesma linha, eles vão ficar na mesma linha. A partir do momento que a gente vai inserindo elementos, vocês vão ver que ele vai diminuindo a área dele. Aqui, ó, nem vou mudar o número aqui não, deixa eu colocar aqui, atualiza, aqui ó, tá vendo? O cursos e o número já passou para a linha de baixo. E à medida que eu insiro mais elementos, eles vão apertando mais ali, ó. Agora o número passou para a linha de baixo, tá vendo? Não tem como mais apertar, né? Porque agora já está a palavra inteira, não está mais quebrada e ele vai saindo para fora aqui do container, tá bom? Esses são os comportamentos padrões esperados aqui em Flex Item, em Flex Container, ok? Flexbox. Então na aula de hoje nós aprendemos sobre o Display Flex, qual que é a diferença do block para o Flex e configurar um container em Flex para todos os seus elementos virarem Flex Item. A partir da próxima aula nós vamos continuar nesse mesmo assunto porque tem muita coisa para a gente aprender. Espero na próxima, até lá, um forte abraço e tchau, tchau!